Boa noite, pessoal, que tá chegando aí. Vamos lá. O Instagram tá me colocando umas setinhas aqui. Aqui, pronto. Aí foi. Tá me ensinando a mexer. Aí, pronto. Boa noite, pessoal. Vamos lá então para nossa live de hoje. Nossa, temos conteúdo, hein? E a gente tem 1 hora só de live. É um pouco apertado. Mas é muito bom tê-los aqui, é muito bom contar com a presença de vocês. Transmitir um pouco, né, do nosso conhecimento aí, vai ter muita coisa. Eu não sei se a live vai ser boa, no sentido assim, de tanto assunto, né, e eu estou tentando me organizar aqui para explicar de uma forma adequada, coerente para vocês, mas realmente a gente vai passar por muita coisa um pouco rápido, tá? Eu peço desculpa, né? Um bom professor tenta deixar tudo bem explicado, mas a intenção da aula de hoje é dar um panorama, né? Esse é o desafio que eu me propus aí, que creio que é importante para a ampliação dos conhecimentos de história. Então, sem mais delongas, vamos lá começar a nossa aula. Então, pessoal, eu queria só dizer assim, né? Vocês já sabem desse ponto, mas a história é uma disciplina que está cheia de dúvidas, né? E eu diria até de mentiras. Em toda ela, né? Ela está coberta de irracionalidade, muitas vezes, de interpretações que não são lógicas, não são verídicas e são contrárias a Deus e os seus princípios. Então isso é muito falado, é mais falado, né, em eventos mais recentes. Então tem muita gente falando hoje em dia, por exemplo, da questão do comunismo na China, o que gerou a União Soviética. São temas que estão mais em ebulição, né? Agora, não é só os temas mais recentes da história que apresentam mentiras, né? Inverdades, distorções a respeito do que ocorreu. Isso está em toda a história, né? E quando a gente volta para a antiguidade, tem muita coisa, né? Mas é algo que, assim, menos pessoas estão falando, né? Eu gosto do assunto, me propus mais a estudar sobre a antiguidade. E é um desafio grande falar sobre esse assunto, porque de fato existe literatura, mas ela está mais em inglês, e eu não tenho tantas outras pessoas aqui no Brasil dando esse suporte, né? Falando o mesmo que eu nesse sentido. Mas eu queria, antes de começar, ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Ele diz assim, ó: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então esse texto é muito importante, pessoal, que é uma das bases aqui da nossa reflexão, que é o seguinte: Deus, ele tem toda a sabedoria, ele tem todo o entendimento, todo o conhecimento, e ele revela a sabedoria, ele dá o conhecimento, ele dá o entendimento para quem ele quer. Então não são as pessoas tidas como mais inteligentes ou mais eruditas da nossa era que estão andando, né, muitas vezes em caminhos contrários a Deus. Não são essas pessoas que vão oferecer a verdade em vários assuntos, né, que vão ter o conhecimento a respeito do que é o certo, o que é verdadeiro. Quem vai poder transmitir isso é alguém que recebeu algo de Deus, né? É a palavra de Deus.
e a quem Deus quiser revelar. Isso é por conta dele, né? De acordo com a vontade dele. Enfim, então o que aconteceu? Existe uma confiança muito grande hoje em muitas áreas, né? Mas na história principalmente, em o que certas pessoas dizem, mas o fato é que sem Deus é impossível chegar na verdade, chegar no conhecimento, no entendimento mais profundo. Jesus disse que Deus aprove a Deus não revelar certas coisas para os eruditos daquela época, mas sim aos humildes. Então o jeito de Deus fazer as coisas é diferente da forma como o mundo trabalha, tá? E no caso da antiguidade, as mentiras, elas estão principalmente as mentiras que questionam, que confrontam a realidade, confrontam a palavra de Deus, confrontam a história de acordo com a Bíblia ensina, elas estão quase sempre relacionadas com a cronologia. Tudo bem? Então, o que é isso, professor? Né? Eu não estou entendendo. O que tem a ver a cronologia? Então, eu vou tentar explicar melhor essa questão. O fato é que a Bíblia, ela apresenta uma sequência de eventos, tá? Então, ela está travando a live, algumas pessoas falaram, né? Eu não sei como verificar isso agora. Aqui está tudo certo, aparentemente. Tá. Eu vou seguir, tá, pessoal? Porque eu não tenho o que fazer se estiver travando na realidade. Mas, enfim. Tá, beleza. Vamos lá. Então, eu estava dizendo que a história está, né, ela é contada com muitas mentiras. E no caso da história antiga, essas mentiras estão mais relacionadas com a cronologia. Então, basicamente é assim. Muitas coisas que a Bíblia relata, que a gente crê, né? A Bíblia é a palavra de Deus, é uma revelação. Então, muitas coisas que a Bíblia relata, se você pegar a cronologia secular, tal como os acadêmicos colocam, né? A cronologia que é diferente da Bíblia, você não vai encontrar aquilo que a Bíblia está dizendo. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a escravidão do povo de Israel no Egito. Mas, na cronologia que é ensinada, que é transmitida nos livros de uma forma geral, de história, né, de uma linha ateísta, você vai descobrir que naquela data que eles colocam, não tinha pessoas escravas ali no Egito. E isso é um argumento para eles dizerem, tá vendo? Olha, é mentira, essa história não aconteceu, essa história foi inventada, porque a gente não encontra nessa época nenhum testemunho de escravos no Egito. Quando eles conquistam a Terra Prometida, né? Eles conquistam, caem as muralhas de Jericó, então eles falam, não, nessa data, segundo a cronologia errada secular, não teve nenhuma invasão aqui, não teve destruição, não tem nenhum sinal de destruição de cidades aqui em Canaã. É mentira o que a Bíblia fala. Então, sempre as distorções em relação à realidade da palavra de Deus vêm por uma falsa cronologia que foi colocada, e eu não tenho tempo hoje de explicar por que essa cronologia não é verdadeira, porque ela tem tantos problemas. Tem um vídeo meu no YouTube que eu só falo sobre isso, porque a cronologia secular, ela não é confiável, não é, mas ela é apresentada como algo factual, provado, inquestionável, mas não é. E ao mesmo tempo a Bíblia é esculachada, né? É invenção, não tem realidade nenhuma por trás. Só que se você confia um pouco mais em Deus e você fala, não, eu vou acreditar nas datas que a Bíblia fala, porque a Bíblia é incrível, desde a criação ela está colocando as datas de nascimento, as genealogias, quanto tempo aconteceu, não tem nenhum documento da história antiga semelhante ao grau, ao nível de detalhes que a Bíblia traz. E se você confia nisso e coloca de acordo com a Bíblia, na sequência que a Bíblia narra, você vai perceber que está tudo extremamente bem conectado. Só que você tem que mudar os pauzinhos de lugar. Então,
Eu não sou o primeiro a trabalhar esse assunto, embora aqui no Brasil não tem pessoas falando sobre isso, como eu já disse. Mas tem, né? David Hall é uma pessoa que trabalhou esse assunto. Velikovsky é outro. Tem o Dr. Osgood. Então, tem material, literatura que trabalha isso de uma forma mais científica, para mostrar tanto a inveracidade da cronologia secular, quanto a realidade da palavra de Deus, e como ela é correta, né? Como bate. Então você encontra, no período que a Bíblia fala, se você vai lá, você encontra cidades destruídas, inclusive Jericó. Você vai lá e encontra nomes de pessoas semitas, né? Ou escravos, que são o povo de Israel. Então você tem muita base arqueológica que comprova a veracidade das Escrituras, mas não nas datas que os historiadores colocam. Então esse é o nosso grande desafio em História Antiga, é reconstruir a cronologia de acordo com o relato bíblico para relacionar, tá? Olha só, você já parou para pensar, já percebeu que assim, você estuda a história bíblica, né? O período dos juízes, o período, né, mesmo quando eles estavam no Egito, a história dos reis, e parece que não dá para relacionar com os outros povos que viviam na Terra. Afinal, quem vivia na Terra naquela época? Parece que você tem que estudar sempre separado, ou a história bíblica, ou você estuda só a história bíblica e aí fechou, belezinha, ou você estuda só a história dos outros povos, Egito, Sumérios, porque não relaciona. E não relaciona por quê? Porque a cronologia secular está errada. Agora, se você coloca as coisas de acordo com a cronologia bíblica, você consegue fazer conexões muito boas, né? Então, tipo, eu estou descobrindo um monte de coisa à medida que eu vou estudando. Como que aquilo que está acontecendo em Israel tem a ver com o contexto maior do Egito, da Mesopotâmia e outros povos da região. Então, é possível sim contar a história de maneira panorâmica, como eu pretendo fazer hoje, porque as coisas estão conectadas. E a história de Israel, a história do povo de Deus, é a nossa linha mestra para isso. Tudo bem? Então, essa foi a introdução, tá, pessoal? E agora eu vou começar a abordar de fato a história de maneira panorâmica, desde a criação até o nascimento de Jesus. Vamos lá, já foram 15 minutos. Então, a gente começa a história com a criação, né? A criação e a queda. Esses são eventos não só teológicos, bíblicos, mas históricos, né? São fatos importantíssimos, porque são bases fundamentais para a gente entender o que vem depois. Em qualquer história, se você não tem o começo claro, o meio da história e o final vai ficar confuso. E o começo da história de Deus, ela tem muitas informações importantes sobre quem é Deus, o caráter dele, por que ele criou o homem aqui na Terra, quem é o homem feito à imagem e semelhança de Deus, que Deus fez as coisas boas, perfeitas, mas aconteceu um desastre ali no começo, né, que é a queda, o pecado entrou no mundo, e isso explica por que, apesar de Deus ser bom, né, apesar de Deus ser poderoso, a gente tem um sistema que é rebelde, que é mau, que é corrupto, que tem muitas outras coisas ruins, né, doenças, morte, que surgiram por consequência do pecado. Olha só, pessoal, se você não tem claro esses dois fundamentos, tá? Por isso eu não aceito quem não trabalha o Gênesis de forma literal, porque isso é fundamental para o que vai vir depois. Então, se você não tem os fundamentos da criação e da queda, você põe muita coisa a perder depois. Eu estou falando rápido, mas vamos comigo, tá? Depois da queda, você tem um período de declínio da humanidade, né, que o pecado aumenta, já Caim e Abel, né, um irmão matando o outro, algo terrível que aconteceu. A Bíblia apresenta poucos detalhes dessa época, são poucos capítulos que tratam, então a gente não tem muitas informações. E a arqueologia também não ajuda em nada, porque nós cremos em um dilúvio. Houve um dilúvio global que destruiu a Terra, os seres humanos,
e só restou fósseis para contar a história, né? A palavra de Deus e o registro fóssil. Então, essa sociedade pré-diluviana, a gente não tem muito o que falar, não tem muitas informações, apenas aquilo que a Bíblia relata de maneira bem resumida. Mas foram cerca de 1650 anos. Então vamos lá, olha, da criação do mundo, de acordo com a cronologia bíblica, da criação do mundo até o nascimento de Jesus são cerca de 4.000 anos. Desses 4.000 anos, 1650 aconteceu antes do dilúvio, tá? Que é esse período que a gente não tem tantas informações. O que a gente sabe, né? Eles já tinham habilidades, desenvolviam, por exemplo, né? Sabiam tocar música, desenvolviam metalurgia, ou seja, eles não eram mais atrasados do que nós, eles tinham o mesmo nível de capacidade que o ser humano tem hoje, não tem um processo evolutivo aqui. Mas a maldade humana durante esse período, ela foi aumentando cada vez mais, né? Então, para Deus chegar nesse ponto de falar para mim, chega, eu vou destruir toda a terra e os seres humanos, é porque a coisa tinha ficado num nível muito feio, né? Tava insuportável, não dava mais, e Deus falou, basta, né? E mandou um dilúvio, mas não mandou sem antes demonstrar sua graça para um homem, né, Noé, que andava com Deus. Mandou Noé construir uma arca e nessa arca abrigou os seres vivos para que a história tivesse uma continuação e chegasse até nós. Noé obedeceu a Deus, ele levou sua família, que são fundamentais na história, Sem, Cã e Jafé, com as suas esposas. E a partir desses, né, depois do dilúvio, a partir desses que a terra foi repovoada. Então, entender quem foram Sem, Cã e Jafé e os filhos deles é fundamental para compreender a história antiga, porque é a partir desses filhos de Noé que a gente vai ter a formação das diversas nações da antiguidade. Na antiguidade, na história da antiguidade, os povos se organizavam em torno de nações que tinham um idioma comum, uma cultura comum, um mesmo território e também um antepassado comum, que era um desses netos de Noé, basicamente. Então, isso aconteceu após um grande evento na história, que é a Torre de Babel, em que os homens queriam tornar grande o próprio nome, Deus vai lá e confunde a língua deles, e eles se espalham pela terra. E a gente consegue traçar, é muito legal esse trabalho também, a gente consegue traçar. Os egípcios são descendentes de Misraim, que era um filho de Cã. Os cuxitas, ou africanos posteriormente, eles também são descendentes de Cã. O povo de Israel, assim como outros povos na realidade, são semitas, descendentes de Arfaxade, então que deu origem, por exemplo, aos caldeus. Os assírios, descendentes de Assur. Os gregos, descendentes de Javã, que era filho de Jafé. Então, a gente consegue montar esse quebra-cabeça muito interessante dos povos da antiguidade através dos filhos e netos de Noé, para onde eles foram, onde se estabeleceram. Tem um caso ou outro que é um pouco mais difícil de construir isso, mas de uma forma geral fica um panorama bastante claro em relação às nações que se formaram e que tinham certos aspectos parecidos, por exemplo, eram politeístas, né? Adoravam vários deuses, praticavam agricultura, muitas vezes guerreavam entre si e cada um tinha o seu próprio território. Então tinha um aspecto de vida semelhante em muitos casos, principalmente na questão religiosa, com exceção ali do caso, né, uma exceção à regra do povo de Israel, que adorava apenas o Deus vivo e verdadeiro. Tudo bem até aqui, pessoal? É bastante coisa, tá? Qualquer coisa vocês veem a live de novo depois. Mas depois da Torre de Babel, a gente tem um período da história que, assim, é pouca gente que também sabe ou fala sobre isso, não tem muito material em português, mas que é da Era do Gelo, tá?
Então, assim, eu precisaria de muito mais tempo para abordar todo esse assunto. Mas o fato é que o dilúvio e a separação dos continentes gerou uma grande evaporação de água, uma grande erupção vulcânica também, que teve como consequência o bloqueio dos raios solares, e a Terra esfriou durante essa época e grandes placas de gelo se formaram mais próximo aos polos, né? No extremo norte da Europa e da Ásia, e no extremo sul também, ali na Antártica. A placa de gelo era muito maior do que nos dias de hoje. E isso é um fato, tudo bem? Que aconteceu uma era do gelo, isso é um fato, porque a gente tem evidências disso nas rochas. O gelo, ele produz um tipo de erosão nas rochas muito característico. Então você consegue numa rocha falar, nossa, aqui já teve gelo em algum momento da história. E esse período é justamente depois ali da Torre de Babel que acontece essa era do gelo, mas não me entenda mal, não é que tinha gelo em toda a Terra, tá? Você tinha, na verdade, até invernos menos frios, mas a questão principal é que o verão ele não era quente e por isso as nevascas que aconteciam, né, a neve, ela não derretia durante essa época. Mas vamos prosseguir. Então tem a era do gelo durante esse período, temperaturas mais amenas, mas ao mesmo tempo regiões que hoje são desérticas, como, né, grande parte do Egito, não só o rio Nilo, a Mesopotâmia mesmo, ali no Iraque, a Arábia, eram regiões que eram muito mais úmidas e férteis, tá bom? Então, durante essa época, você tinha a possibilidade de cultivo nessas regiões muito maior, e foi ali justamente que se desenvolveram as primeiras civilizações, né? Próximo até de onde parou a Arca, nas montanhas do Ararat, que vai surgir ali os primeiros povos, né? Depois da dispersão de Babel, como por exemplo os sumérios, os egípcios, enfim. E é também durante essa fase que a gente tem a pré-história. Tudo bem, pessoal? Tem que desconstruir muita coisa, tá? Que foi formada errada na nossa mente. A pré-história, ela é tratada como sendo evolutiva. Então, era um homem mais primitivo que foi se desenvolvendo e fazendo novas técnicas e foi avançando. Na realidade, não tem nada disso. O que aconteceu foi que, né, depois da Torre de Babel, as nações se dispersaram. Algumas ficaram ali mais próximo daquela região da Mesopotâmia e construíram cidades. É o caso de Nimrod, que deu origem aos sumérios na região. Outros adotaram um tipo de vida de criação de animais ou de produção agrícola. É o caso de Abraão, por exemplo, que criava animais. Vivia até em Ur dos Caldeus, né? Depois ele foi um peregrino, né? Andava em várias regiões. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo ali no Oriente Médio, você tem povos, tribos se espalhando e praticando a caça, a coleta de alimentos. Então, não existe um processo progressivo. É fácil de pensar. Eu dei aula sobre isso no curso essa semana. Imagina, uma família sai ali de Babel e vai para uma região distante. Não tem nada. Não tem casa, não tem um emprego, não tem nada. A única coisa que essa pessoa tem é a possibilidade de pegar os elementos da natureza, uma pedra, uma madeira, e fazer algo com que ela possa caçar. Então, não é porque o ser humano era mais burro que ele caçava naquela época, mas porque era o que ele tinha à disposição ali naquele momento. Ele fabricava, inclusive com habilidade, aquilo que ele precisava para a sobrevivência. A caça é uma dieta nutritiva, eles comiam também sementes e frutas, e aos poucos, né, eles foram crescendo, se desenvolvendo, formou também regiões agrícolas, cidades se desenvolveram em outras áreas, mas não tem aqui um processo evolutivo. É um processo conjunto, povos caçadores, povos que eram agricultores, gente vivendo em cidade, está tudo junto ali, nesse período que vai da Torre de Babel até cerca de 1650 a.C. Tá? Na verdade, esse processo prossegue, porque você tem tribos caçadoras até hoje, né? Não é um processo que parou do nada. Mas enfim, a pré-história seria esse período depois da Torre de Babel,
que acontece de forma simultânea com a Era do Gelo e de forma simultânea com os patriarcas, tá? Não foi muito tempo depois de Babel, né, cerca de uns 200 anos ali, que Deus chamou Abraão. Então, Abraão entra na história muito próximo ali. Não houve um período enorme de tempo de Babel até Deus falar, vou fazer alguma coisa, vou chamar Abraão. Abraão está próximo ali dos eventos e Deus chama ele. Era uma região, né, Ur dos Caldeus era mais desenvolvida, manda sair da sua terra e ir para Canaã, que também era uma região que já tinha cidades, né? Jericó, por exemplo, já existia nessa época. Então, Abraão, Isaac, Jacó já são desse mesmo período. Então é aqui que, tá vendo, que a gente vai realinhando a cronologia e as coisas começam a fazer muito mais sentido. Abraão vai para o Egito, né, no período de seca. Isso também é uma demonstração que já estava chegando ali, né, do meio para o fim da Era do Gelo, porque o fim da Era do Gelo gerou secas grandiosas. Por causa de uma seca ele vai para o Egito e ele encontra o faraó. E quando você vê tipo, o burburinho ali que acontece, né, em relação a Abraão, você vê, poxa, o Egito não era enorme nessa época. Tinha um rei ali, as pessoas associadas, e Abraão estava ali, ele estava próximo. Era pequeno ainda, não tinha tanta gente. A impressão quando você lê o texto é justamente essa. Provavelmente ali por volta da 3ª dinastia, segundo os meus estudos e cálculos. Inclusive, Flávio Joséfo diz que foi Abraão que levou conhecimento matemático para os egípcios, que até então, isso a gente prova historicamente, na 2ª dinastia, eles não tinham tanto conhecimento. Os caldeus, descendentes de Arfaxade, preservaram mais conhecimentos nesse sentido, e Flávio Joséfo diz que foi Abraão que levou esse conhecimento para o Egito, e do Egito depois o conhecimento da matemática foi para a Grécia. Mas enfim, é necessário o conhecimento matemático para construir pirâmides. Então Abraão, na realidade, né, reajustando aí a cronologia, ele estaria antes da construção das pirâmides, que foi feita durante a 4ª dinastia do Egito. Então está acontecendo de forma simultânea, né? As dinastias ali do Egito, os patriarcas, tem os sumérios na mesma época, né? A civilização de Uruk, que deu origem ali aos sumérios, a civilização do Vale do Rio Indo, mais ali na região onde hoje é o Paquistão, também estava começando a se desenvolver durante esse mesmo período, que é o período dos patriarcas. Tá bom? Então, passou? Virou a página, vamos continuar. Então a gente tem Abraão, Isaac, Jacó e José vivendo nessa época. E José, ele vai para o Egito, tem uma nova seca grandiosa, e Deus, né, prepara toda uma situação ali durante essa seca para que ele pudesse preservar com vida toda a família dele, e é isso que ele faz, né? O Egito acaba tendo muito suprimento. A Bíblia diz que as pessoas de toda a terra, né, tipo, de muitos lugares distantes iam até o Egito porque a seca foi severa e pelo jeito global, tá? Foi algo muito forte que aconteceu durante essa época. E nesse mesmo período, tá, dessa seca do Egito, acontece também o fim do Império Acádio, tá? O Império Acádio, talvez, né, é muita informação, quem conhece um pouco mais de história deve ter ouvido falar, foi inaugurado por Sargão, durou uns 100 anos ali na Mesopotâmia. Então, mais ou menos nessa época também acontece o fim do Império Acádio, porque uma grande seca também ali. Pouco tempo depois de José, acontece outra grande seca. Então, são intervalos regulares, com uma distância de cerca de 100 anos, entre a seca que aconteceu com Abraão, uma outra na época de Isaac, e uma outra seca que aconteceu com José, e provavelmente aconteceu uma outra ainda terrível, que foi uma que gerou o fim do reino antigo no Egito. Tá? Então, a história egípcia é dividida em 3 partes: Reino Antigo, Reino Médio e Reino Novo. E essa última grande seca provavelmente gerou o fim do Reino Antigo e o fim do Império Acádio também. Tá? Essas coisas estão relacionadas historicamente. E por isso, os faraós que viviam ali em Mênfis, eles não puderam continuar governando, porque foi muito destrutivo. E se levantou, depois de um tempo, uma nova geração de faraós,
de Tebas, mais ao sul, que não conhecia José e nem sua história, segundo o relato bíblico. E aí a gente tem o início do Reino Médio, que é o período da história em que o povo de Israel, que já tinha crescido, se multiplicado bastante, acabou sendo escravizado por medo dos egípcios. Então a gente tem esse período da escravidão. Ao mesmo tempo, a história continua rolando, né? Lá na Mesopotâmia, a gente tem nessa época a terceira dinastia de Ur, tá? Que seria, no caso, dos Sumérios ainda. A gente tem o período Isim-Larsa também, caminhando junto aqui na história, tá, pessoal? Está tudo coerente com a narrativa histórica, nada fica de lado. A gente tem também o início do desenvolvimento lá da civilização da China nessa época, tá? Nesse período aqui junto que a gente está falando. O povo de Israel fica escravo por um tempo, até que Deus, o povo clama e Deus levanta um libertador. Então a escravidão, desde Abraão até a libertação, a Bíblia diz que durou cerca de 400 anos. Então eles ficaram um tempo ali escravos durante o Reino Médio, e aí Deus levantou um libertador, que foi Moisés, né? Tem toda a história que é linda, né? De como a mãe de Moisés escondeu ele num cesto, no rio Nilo, e daí Moisés, ele cresce junto com a família do faraó. O relato de Flávio José foi muito legal, de quando Moisés era príncipe. Eu acredito que seja bem realista, que ele foi um general do exército, tinha promessas de que ele seria alguém que daria problemas para o Egito, promessas dentro da religião oculta dos próprios egípcios. E aí, né, ele fica um tempo afastado depois de matar o egípcio. A hora que ele volta, ele tem toda a questão do confronto dele ali com o faraó, as pragas. Isso aí, pessoal, acontece no fim do Reino Médio. É muito legal as relações que podem ser feitas entre o êxodo com o fim do Reino Médio do Egito, né? Por exemplo, o relato de Flávio Joséfo diz que ele era adotivo, lógico, e que ele não tinha irmãos, por isso que ele que seria o sucessor. E quando a gente vai no fim do Reino Médio ver as dinastias, realmente acontece isso. Não tem ali, tem um faraó que não tem um sucessor, e daí aparece um outro lá, tipo, que é diferente do faraó, que tem uma esfinge dele, inclusive, só que daí não se sabe, né? Tipo, o que os historiadores falam, né? Não governou por pouco tempo, não se sabe. Nessa mesma época a gente tem um papiro que chama Papiro de Ipuer, tá? Se você quiser buscar, que fala da desolação que ficou o Egito, né? Da mão, ele fala daquele que jogou a água, né? Que tem um versículo bíblico que fala que Moisés jogou a água, que o Nilo tinha se tornado em sangue. Tem documentos que falam disso, mas é lógico, né? Uma pessoa que não crê vai inventar qualquer coisa, mas não vai reconhecer a realidade diante dos olhos dela. Então eles saem do Egito. No caminho do Egito, o que acontece? Eles lutam contra os amalequitas. O que acontece depois do Reino Médio do Egito? A gente tem a invasão dos Ixos, né? Que é um nome... Ixos significa estrangeiro, a invasão dos estrangeiros. Então, o que a gente tem nesse período, né? O que alguns historiadores defendem é que os Ixos, na realidade, são os amalequitas, o mesmo povo que Moisés confrontou quando ele estava saindo do Egito. Ele entrou no Egito porque o Egito estava destruído, desolado depois das pragas. Foi uma derrota, um vexame egípcio o que aconteceu ali. E os Ixos então se aproveitam dessa condição e invadem. E os historiadores seculares perguntam: nossa, como que esse povinho conseguiu conquistar o Egito? Não faz sentido. Mas o fato é que o Egito já estava destruído quando os amalequitas, né, ou os Ixos, invadiram o território. Então o povo de Israel fica peregrinando no deserto. Depois tem a conquista de Canaã, e no período, né, bíblico você encontra a destruição de Canaã, Jericó inclusive, que as muralhas de Jericó realmente caíram, tá? Aí eles vão dizer: não, mas isso foi em outra época. Não, foi nessa época mesmo que o povo de Israel estava entrando lá, que as muralhas de Jericó, foi assim, uma destruição. Você encontra várias cidades destruídas e queimadas no mesmo período da história, que é quando isso aconteceu. Os cananeus são expulsos da região,
E olha que incrível o que acontece. É demais. Pegando a cronologia bíblica, você começa a perceber a existência de reinos, de pessoas descendentes dos cananeus em outros lugares. É o caso de Shamshi-Adad, que foi um primeiro grande rei da Síria, mas ele não era sírio. Ele era amorreu, tá? Descendente de Canaã também, que governou lá. É o caso de Hammurabi. Hammurabi, você já deve ter ouvido falar. Hammurabi, ele era amorreu. Então, eles invadiram a Mesopotâmia. Então, não bate muitos fatos. Tem Israel atacando, destruindo cidades, matando pessoas. O que o povo vai fazer? Foge. E vai para onde? Para outras regiões próximas, né? Mesopotâmia, por exemplo. Você tem logo também o surgimento dos hititas. Et é um descendente de Canaã. Então, os hititas, eles também são um povo cananeu. Os próprios fenícios que permaneceram... Tô dando muita informação. Os próprios fenícios que permaneceram ali naquele território, eles também eram cananeus, tá? Cananeus que se tornaram comerciantes depois de um tempo. E outra coisa interessante aqui, pessoal, olha só. O que falam sobre os fenícios? Que os fenícios, eles inventaram o alfabeto. Você já deve ter ouvido falar isso também. Os fenícios inventaram o alfabeto. Sabe qual que é o primeiro lugar que você encontra alfabeto? É na região da Península do Sinai, perto ali do Egito, feita por escravos. Escrito, inclusive, salva-me Deus. Tem uma inscrição desse tipo. Então, a escrita, ela surgiu com os hebreus, tá bom? A escrita, no caso, a escrita fonética, né, em que você junta letras para formar sílabas e frases, palavras e frases na sequência, a escrita fonética, ela surgiu com os hebreus. E foi a Moisés que começou a escrever um grande livro ali naquela época, no sentido de escrita fonética. Tinha escrita iconográfica, tá? Mas a fonética surgiu durante essa época. Então, surgiu com eles e os fenícios meio que copiaram, tá? Então, surgiu com Israel. Os fenícios vieram depois e usaram aquele sistema porque perceberam que era bom para o comércio. Dos fenícios passou para os gregos e assim por diante. Mas surgiu com Israel, tá? Inclusive, o povo de Israel é bem provável que nessa época aí dos juízes, muitos deles sabiam ler e escrever. Deus dá uma lei, ele dá uma constituição. É o primeiro povo da terra que se forma de forma diferente, com liberdades, que as pessoas tinham liberdades garantidas por uma lei. Não tinha uma pessoa simplesmente autoritária que fazia a vontade dela. A primeira lei que surge não é de Hammurabi, tá bom? Moisés está antes, tá? Moisés está antes e a lei surge ali com Deus entregando para Moisés. E aí, a partir disso, você tem então a formação de uma nação livre. Tem o livro, né, Enoch Wines, A República Hebraica, traduzida pela Inês Augusto Borges, que é excelente, que vai tratar justamente desse assunto, que esse modelo de governo que defende as liberdades, que é um sistema dito republicano, né, que existe, por exemplo, assembleias para eleger um governante, que existe divisão de poderes, que quem governa na realidade é a lei está acima dos soberanos. Esse tipo de governo que nos protege, que nos dá maior liberdade de expressão, que não é autoritário, surgiu com Israel, depois que Deus entregou aquela lei e falou como que deveria ser. Tinha juízes que julgavam as causas. Não era uma pessoa que centralizava todo o poder. Havia juízes, pessoas de caráter no povo, que faziam o julgamento das pessoas, do que tinha acontecido de errado. Então, a gente tem nesse período dos juízes um período muito legal, né? Apesar, né, de que a Bíblia enfatiza várias vezes, houve desvios da parte do povo, no sentido que eles muitas vezes se voltaram para outros deuses, mas foi um período que eles viveram muito tempo com paz e com liberdade, tá? Por exemplo, né, fala que eles viveram 50 anos de paz, né? Outro caso teve 80 anos. E aí eles voltaram a pecar tudo, daí Deus mandou um outro povo que era para eles realinharem. Não, a gente
segue o Deus verdadeiro. Então Deus mandava outros povos atacarem por conta disso. Mas o fato é que o período dos juízes foi um período bom, né, de uma forma geral, tirando esses casos de invasões, que as pessoas viveram dentro de um regime livre, muito diferente da Suméria. Nossa, se a gente vai atrás, esses povos eles recebem tanta glória, mas se você vai atrás e vê o sistema de opressão que existia no Egito, vê o que fizeram os reis da Síria, da Babilônia, é assustador. Então, né, sempre a Bíblia que é machista, preconceituosa, é o problema. Na realidade é o contrário. O povo de Israel, apesar das suas falhas, era um ponto de luz no mundo muito escuro que a gente tinha na época, muito opressivo, muita escravidão, um poder muito concentrado, né? Faraós extremamente autoritários. Você olha para a pirâmide e fala, nossa, né? Que linda, né? Linda, porque não foi você que fez, né? É assustador, né? A opressão que existia para criar monumentos assim de glória para esses faraós, né? Israel viveu sem um tipo de liberdade. E vamos seguir aqui. Depois do período dos juízes, a gente tem o período ali dos reis, né? Deus não queria, mas o povo pede um rei, e daí Deus fala, tipo, esse tipo de concentração do poder vai trazer problema. Deus não é a favor da monarquia, tá bom? Muitos católicos aí defendem isso. Não. Quando o povo falou de pedir um rei, Samuel falou, vocês estão rejeitando Deus. Vocês estão querendo algo que vai te trazer problema, porque o rei vai trazer opressão contra vocês. Mas mesmo assim, Deus aceita, né? É legal Deus, né? Porque ele conversa, ele dialoga. Não, né? O povo está querendo, vamos ver no que vai dar, né? E aí surge ali o período de Saul, o período de Davi, de Salomão. Essa época, pessoal, relacionando aqui com os outros povos, o final do período dos juízes, o Egito já tinha se levantado de novo, tá? A gente já entra no chamado Reino Novo, tá? Para vocês terem uma noção, na cronologia secular, o Reino Novo é colocado junto com o Êxodo. Tá vendo que bagunça que faz? Você não vai encontrar nada de libertação de povo no Reino Novo, não tem isso. Então, o Reino Novo, na verdade, ele está aqui, tá? Você tem, por exemplo, relatos dos jebuseus ali de Jerusalém pedindo ajuda para o Egito, porque eles estavam sendo atacados. Isso aconteceu quando? No reinado de Davi, tá? Davi que conquistou Jerusalém dos jebuseus e formou ali a sua capital, tá? Durante o Reino Novo. E você tem várias cartas, as chamadas cartas de Amarna, que contam um pouco a situação desse período. Então, durante essa época que você tem um politeísmo grande no Egito, Akhenaton, depois Ramsés II, eles são mais ou menos contemporâneos ali do período dos reis, na época do Reino Unido. Na mesma época você tem, mais para a região da Mesopotâmia, você tem me fugiu agora. Depois eu falei de Hammurabi, né? Shanti-Haddad, tem os babilônicos por um tempo, depois os cassitas invadem aquela região. Durante essa época você tem também a formação dos minoicos, lá na Grécia, e você tem a dinastia Shang, lá na China, tá? Durante esse período, que é a chamada Idade do Bronze. Tá? Esses termos, eles ajudam a relacionar um período que é semelhante. Então, a Idade do Bronze, você tinha instrumentos feitos de ferro também, mas eles eram mais raros, por falta de acesso, né? Então, você tinha confecção de bronze. Então, é o período dos hititas, é o período que vai se desenvolver ali também, né? Depois os minoicos, os micênicos também na Grécia. No final desse período, que é chamada Era do Bronze, você tem a Guerra de Troia, tá? Então, esse termo, a Era do Bronze, ajuda a entender esse contexto, que é um contexto da época dos reis de Israel, né? Golias, lê a descrição de como ele estava, a armadura dele, né? Toda feita de bronze, com só a ponta de ferro. Então, durante a Era do Bronze. E a gente tem na história a chamada final da Era do Bronze, tá? Esse período em que os historiadores não sabem explicar direito o que aconteceu, mas o fato é que houve duas coisas principais. Grandes secas novamente, né? Grandes secas acontecendo.
e você tem a invasão dos povos do mar. Então, por causa da seca, justamente, as pessoas de regiões distantes começaram a atacar outros povos para buscar alimento, para poder roubar o que eles tinham ali. São os povos do mar que vêm pelo Mediterrâneo. Final da Era do Bronze acontece mais ou menos no período ali de Elias e Eliseu, tá? Você vai reparar, lendo a sua Bíblia, que na época de Elias e Eliseu aconteceram várias secas, né? Elias ficou um período lá de 3 anos e meio sem chover. Você lê o relato, você vê que a coisa estava feia naquela época, não estava fácil, por conta de secas que aconteceram nesse período no mundo inteiro. Então, o final da Era do Bronze é o fim dos micênicos, isso aconteceu logo depois da Guerra de Troia. É o fim dos hititas, tá? Tudo está relacionado a esse final da Era do Bronze. E o reino novo do Egito também acaba durante essa época. Muitas cidades destruídas. Então, foi um período de bastante desolação na Terra como um todo, esse período do final da Era do Bronze. Passando essa fase, tá, da Era do Bronze, a gente tem uma sequência. Isso, pessoal, o final da Era do Bronze está por volta ali de uns 900 antes de Cristo. Eu estou correndo para ver se eu consigo terminar. Mas passando da Era do Bronze, a gente tem uma sequência de vários impérios poderosos que dominaram a região ali do Oriente Médio. O primeiro império que começou a crescer na base da força e da violência foram os assírios, que na realidade eles eram brutos, eles eram violentos, eles simplesmente atacavam diversas regiões, matavam as pessoas ali, não faziam questão de manter algum tipo de controle, matavam muitas pessoas, expatriavam, né, pegavam de uma região e levavam para outra, e roubavam, eles pilhavam tudo que tinham. Uma região que ficasse pagando um imposto alto durante algum tempo, eles não atacavam. Parou de pagar, atacavam e eram terríveis, né? Em 720 a.C., os assírios atacam o reino do norte, né? Eu esqueci de falar, mas o reino de Israel se dividiu na época de Roboão, depois de Salomão. Então, os assírios atacam o reino do norte. Esse período, pessoal, a cronologia já bate, tá bom? A partir dos assírios para frente, então a gente consegue verificar mais, não tem muito como negar. Então bate o que a Bíblia fala com a cronologia secular. Então eles vão negar, por exemplo, que Davi existiu, que Salomão existiu. Eles, né? Não existiu. Eles vão negar. Mas a partir dessa época do reino dividido, eles vão confessar que aconteceu. Então, durante essa época, os assírios invadem, deportam as 11 tribos, né, na verdade 10 tribos, para várias regiões distantes. Poucas pessoas dessas tribos retornaram depois, embora a Bíblia indique que algumas pessoas retornaram, mas essas tribos foram as chamadas 10 tribos perdidas, né? Ficaram espalhadas entre as diversas nações, porque os assírios levaram eles embora. A tribo de Judá durou mais um pouco de tempo, né? Acho que uns 150 anos a mais. Nesse intervalo de tempo, os medos, tá? Um povo chamado Medo, juntamente com os babilônicos, derrotaram a Síria. Tinha muito povo que já estava por aqui, fez uma coligação de povos, eles derrotaram os assírios, e a Babilônia se tornou o novo império da época, né? Na época de Nabopolassar e depois Nabucodonosor. Então foi Nabucodonosor, como vocês sabem, que atacou, né, Jerusalém, levou as pessoas cativas para a Babilônia. Então tem toda a história de Daniel durante essa época. O povo ficou ali na Babilônia 70 anos, no mínimo, tá? Até que os persas dominaram a Babilônia. E o rei Ciro, né, seguiu a vontade de Deus. Ele ouviu a Deus, Deus falou com ele, que era para libertar o povo de Israel, para o povo poder voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Então o rei Ciro, o primeiro rei da Pérsia, faz um decreto dizendo que o povo judeu deveria voltar, porque o Deus dos céus tinha falado com ele que era para eles reconstruírem o templo. Então, 70 anos depois do cativeiro, voltam os primeiros, e ao longo de uns 200 anos depois, continuou voltando gente, principalmente judeus, tá? Ou seja, descendentes da tribo de Judá,
que voltaram durante esse período. Nessa época vem Esdras, né? Depois vem Neemias também, que reconstrói as muralhas. E está acontecendo outras coisas no mundo. O que a gente está passando aqui? Olha, no período dos assírios, mais ou menos, você tem a fundação da cidade de Roma. Durante essa época tem o início das Olimpíadas ali na Grécia. Na época dos babilônicos, você já tem o desenvolvimento de alguns legisladores na Grécia, né? Depois, na época da Pérsia, que é o chamado período clássico grego, você começa a ter, por exemplo, o desenvolvimento da democracia grega, que vem muito depois daquele tipo de política que eu disse para vocês, que tem muitos problemas na democracia grega, que não me cabe entrar agora. Mas é durante essa mesma época que você tem, né, as chamadas guerras médicas entre gregos e os persas, que no caso os gregos conseguem não ser invadidos durante esse período. Depois a Guerra do Peloponeso, é durante a época da Pérsia e durante a época, por exemplo, da rainha Esther, que vivia ali no palácio com o rei Assuero. Depois, né, surge um grande general, na verdade que era da Macedônia, filho de Filipe II, que é Alexandre o Grande, que junta os gregos e parte, depois de 200 anos de domínio persa na região do Oriente Médio, Alexandre o Grande então parte em direção ao Oriente e não perdeu nenhuma guerra, né? Ele venceu todas as batalhas, mas, né, depois de ter conquistado todo o Império Persa, ele foi até adiante, né, conquistou partes da Índia, ele morre muito jovem e o seu império foi dividido entre os seus generais. Então, nesse período você tem a divisão do Império de Alexandre entre os generais. Então, é o período que surgem ali os Ptolomeus e Seleucidas. Essa fase, a gente não tem mais livros da nossa Bíblia que tratam, tá? Mas tem profecias. Daniel profetizou sobre essa época, profetizou de Alexandre, né? Tem toda a história do bode, né? Daniel, em forma de metáfora, profetizou sobre tudo isso e disse a respeito de um rei que figura o anticristo, que colocaria um sacrilégio terrível em Jerusalém. E teve de fato Antíoco Epifânio. Só para vocês entenderem, a região de Israel ficou meio sendo disputada entre os Ptolomeus, que governavam mais o Egito, e os Seleucidas, que governavam mais a região da Mesopotâmia. Quando os Seleucidas dominaram, eles tentaram obrigar os judeus a serem pagãos. Muitos judeus foram martirizados por conta disso, porque não aceitaram seguir outros deuses. E ele colocou o sacrilégio terrível, né, no templo que eles construíram, que, se não me engano, é um porco que ele colocou, e isso está relatado, né, a profecia que isso ia acontecer lá em Daniel. Aí surge um grupo de judeus totalmente revoltados com a situação, que são os macabeus, e de forma bastante incrível, né, eles eram muito menores, mas eles conseguem vencer e expulsar os gregos daquela região, né, os Seleucidas, né, eram gregos. Eles expulsam os gregos daquela região e formam um período que eles não são dominados por ninguém, de maior liberdade ali. Nessa mesma época a gente tem o Império Maurya, tá? Ali na Índia, que surgiu depois que Alexandre se retirou da região. E você tem também o período da chamada República Romana, né? Inicialmente Roma era uma monarquia, passou a ser uma república, e nesse mesmo contexto começam as chamadas Guerras Púnicas, em que Roma começou a disputar o mar Mediterrâneo. É muita coisa, né, pessoal? Infelizmente não tem o que fazer. Mas Roma começou a disputar o mar Mediterrâneo com Cartago. E Cartago era uma cidade que era colônia da Fenícia, de Tiro, né? A cidade de Tiro foi destruída pelos assírios e depois pelos babilônicos novamente, mas fundaram antes Cartago, já que os fenícios eram navegadores comerciantes. Os cartagineses dominaram o comércio no Mediterrâneo durante bastante tempo, mas durante esse período Roma começou a expandir o seu poder. As duas civilizações entraram em choque e os romanos acabaram vencendo e foram conquistando cada vez mais territórios. Conquistaram a Grécia, conquistaram o Egito dos Ptolomeus
e antes conquistaram também o território ali de Israel, cerca de 63 antes de Cristo. Os romanos conquistaram o território de Israel, acabando com aquele governo dos macabeus no território. Por isso que, quando Jesus nasce, né, o nascimento de Jesus, no ano 0, quem governava aquela região eram os romanos. É um período já conhecido como a Pax Romana, em que o imperador Augusto, sobrinho de Júlio César, que era o primeiro ditador que meio que acabou com a República Romana, transformou Roma em um império e começou a governar todas as regiões conquistadas pelos romanos, inclusive a região da Palestina, o território de Jerusalém. Conseguimos, pessoal! Deu tempo. Embora a maior parte dos historiadores coloque o final da história antiga no final do Império Romano, eu acho que cabe melhor parar aqui, porque Jesus foi sem dúvida um personagem que mudou a história a partir de então. Então, a gente tem o depois de Cristo, o cristianismo surgindo. Então, eu prefiro parar a história antiga ali com o nascimento de Jesus, porque a gente vira uma chave, né, a partir dele. Tudo bem, pessoal? Gostaram? Então é isso, né? Uma pincelada geral aí da história antiga. Espero que tenha ajudado, servido vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Se precisarem, né, de alguma coisa, estamos aí à disposição. Lembrando que amanhã, então, a gente tem a nossa live de lançamento da Linha do Tempo, que é toda construída de acordo com a cronologia bíblica, né? Então, eu uso as datas de acordo com as minhas pesquisas e estudo do que a Bíblia traz, relacionando a cronologia bíblica com os demais povos existentes no mundo na antiguidade, né? E também vai desde a criação do mundo até o nascimento de Jesus. Valeu, pessoal! Obrigado, fico muito feliz que vocês tenham gostado aí. Infelizmente, hoje não vai dar para responder as perguntas, porque o Instagram, pelo que eu entendi, está limitando mesmo em 1 hora e a gente não pode prosseguir. Mas estamos aí. Valeu! Até mais. Tchau, tchau. Que Deus abençoe vocês.